Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Justiça na Tarde. Olá, boa tarde. Mais uma edição do programa Justiça na Tarde. Hoje, terça-feira, 24 de março de 2020. São exatamente 2 horas e 42 minutos. Eu sou Daiane Garcês, comigo aqui também no estúdio, Neto Silva na técnica. E nós dois vamos ficar com você até às 5h30 da tarde. No programa de hoje, vamos ouvir especialistas sobre os impactos do novo coronavírus nas relações de trabalho. Dentro do tema, vamos abordar também questões voltadas para o contrato de trabalho, férias, estabilidade, férias coletivas e auxílio-doença. Tudo isso no programa Justiça na Tarde de hoje. E agora você fica com a música Corre, Corre, do Los Hermanos. Rodei o mundo até você se distrair. Não tinha culpa ou direção, ou olhos pra guiar. Eu acho graça que a vida passa e a solidão é mais. Desculpa se eu não tive fé ou forças pra lutar. Fico à vontade, mas você não vê. Espero tanto teu sinal. É madrugada, mas não vem ninguém. De longe eu vejo o temporal. Corre, 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 doce é o vento que te leva. Eu não tenho mais a pressa ou horas pra contar. Pela vida solta, todo o meu amor com ela. Que esse azul do céu espera coragem pra Fico à vontade, mas você não vê. Espero tanto teu sinal. É madrugada, mas não vem ninguém. De longe eu vejo o temporal. Corre, 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 doce é o vento que te leva. Eu não tenho mais a pressa ou horas pra contar. Pela vida solta, todo o meu amor com ela. Que esse azul do céu espera coragem pra mudar. Em Brasília, 2 horas e 46 minutos, é hora de notícia no Justiça da Tarde de hoje. E olha só, a Olimpíada de Tóquio foi adiada para o ano que vem por causa, claro, da pandemia da Covid-19. O anúncio foi feito hoje. Os jogos, não sei se você lembra, eles iam começar no dia 24 de julho, mas agora só vão ocorrer em 2021. O Comitê Olímpico do Brasil, o COB, que já havia se manifestado a favor de uma mudança, de uma alteração da data, vê essa medida, essa decisão do Comitê Olímpico Internacional com muito alívio. Só para lembrar que são mais de 375 mil pessoas infectadas pelo coronavírus em quase todos os países do mundo.
E essa medida foi tomada pelo COI, pelo Comitê Olímpico Internacional, para proteger a saúde dos atletas e, claro, de todas as pessoas que direta ou indiretamente estão envolvidas no maior evento esportivo do mundo. E, claro, né, proteger todo mundo, ninguém está livre do coronavírus. 2h47, já está comigo na linha o doutor Fernando Maciel, ele que é procurador federal, mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhista, professor de Direito Previdenciário também. Doutor Fernando, uma ótima tarde para o senhor, muito obrigada por aceitar o convite, estar aqui com a gente na programação. Boa tarde, Daiane, boa tarde aos ouvintes da Justiça. Doutor Fernando, que vai falar com a gente sobre auxílio-doença. Doutor Fernando, esse é um dos benefícios que estão previstos ali na lista de benefícios do INSS. Eu queria que o senhor falasse com a gente. Esse benefício é antigo? Para a gente contextualizar o nosso ouvinte, né? É um benefício que existe há muito tempo. Desde quando que ele é garantido ao contribuinte, à pessoa, ao trabalhador? O benefício de auxílio-doença é uma modalidade de benefício por incapacidade para o trabalho. Desde a origem da nossa Previdência Social, nós temos a possibilidade do trabalhador receber uma proteção por parte do Estado, um benefício previdenciário, quando está incapacitado de trabalhar. Lembrando que essa incapacidade ela é temporária, porque, do contrário, se fosse uma incapacidade permanente para o trabalho, o benefício que seria concedido seria a aposentadoria por invalidez. Então, nós temos aí essa possibilidade prevista na Lei de Benefícios da Previdência Social. Aquele trabalhador que está impossibilitado temporariamente para desempenhar a sua atividade atual, ele tem direito a receber o benefício de auxílio-doença. Qual que é o passo a passo? Como é que parte essa decisão do auxílio-doença, né? Depois do atestado médico em mãos, como é que é o passo a passo do trabalhador? E eu queria que o senhor explicasse também qual é a parte que fica para a empresa nessa situação. Isso. Se for um trabalhador empregado, tem carteira assinada, então ele é um segurado empregado, ele tendo algum tipo de acidente, de doença, de alguma incapacidade para o trabalho, nos primeiros 15 dias é obrigação do empregador, da empresa, pagar o salário relativo a esse afastamento. Porque o auxílio-doença ele só é devido para incapacidades, para afastamentos superiores a 15 dias consecutivos. Então, neste caso, o trabalhador ele sofre um acidente ou contrai uma doença, os primeiros 15 dias quem paga é a empresa, a partir do 16º dia que ele é encaminhado à Previdência Social, para o INSS, e o INSS, constatando a sua incapacidade mediante uma perícia médica, vai pagar a partir do 16º dia. Mas isso é para o segurado empregado comum. Por exemplo, se for um doméstico, ele vai receber desde o afastamento, desde a incapacidade. O empregador doméstico não precisa pagar esses 15 dias. Da mesma forma, um contribuinte individual, que antigamente nós chamávamos de autônomo, vamos pensar aqui num médico, num advogado, num eletricista, num encanador. Ele sendo segurado, contribuindo para a Previdência, a partir do momento que está incapacitado para o trabalho, com um prazo superior a 15 dias, ele vai receber desde o início do afastamento o seu benefício. Ao longo desse tempo, doutor Fernando, que o trabalhador está com esse direito pode ser suspenso em algum momento por parte do INSS, por parte do empregador? Não, né? Não, esse benefício ele é condicionado à comprovação da incapacidade para o trabalho. Então, muitas discussões, muitas controvérsias que existem, é que às vezes a análise pericial do INSS recomenda um afastamento, por exemplo, por 60 dias, vamos dizer, por 2 meses, e passado esse tempo o benefício é cessado e quando o trabalhador retorna para a empresa ainda acha que não está em condições de voltar ao trabalho. Então, é nessa situação que nós temos o que chamamos de limbo previdenciário, que o trabalhador ficaria sem receber o benefício, a Previdência já entendeu que ele teria condições de voltar ao trabalho e também não receberia o salário porque a empresa não permite o seu retorno. Mas, neste caso, o benefício, em regra, tem que perdurar enquanto existir incapacidade para o trabalho. E aí, vamos falar um pouquinho agora dessa situação, como o senhor já de certa forma citou, mas vamos especificar, entrar em detalhes. Estou com meu auxílio-doença, mas minha situação não melhorou. Ele continua sendo considerado auxílio-doença em caso de prorrogação, muda o tipo do benefício, tem prazo para isso?
Exato. É bem importante orientar os trabalhadores que antes de encerrar o seu benefício, 15 dias antes de encerrar o benefício, o segurado tem a possibilidade de pedir uma prorrogação. Vamos usar esse mesmo exemplo. O INSS realizou a perícia num segurado, num empregado, e indicou num primeiro momento 60 dias de afastamento, e aí o trabalhador, chegando na proximidade do fim do seu benefício, ele verifica que ainda não está em condições. Ele não pode esperar o benefício cessar para depois querer, né, retomar a implantação do benefício. O ideal é 15 dias antes do encerramento, nesse exemplo que eu trouxe aí do 45º dia até aí o final desse período de 2 meses, ele formalizar um pedido de prorrogação, e nesse caso o benefício vai ser mantido até que o INSS faça uma nova avaliação pericial, e aí sim vai definir se seria o caso de cessar ou então de dar continuidade ao pagamento. O senhor falou num tema bem delicado, doutor Fernando, que é a questão de periciar, né? Muita gente que participa dessa perícia, inclusive do lado médico também, sempre coloca que fica uma questão assim tão na dúvida, né? Tem gente que fala, olha, eu não tinha condições nenhuma e o perito me liberou. Ou então, ao contrário, tem gente que eu já ouvi falar, olha, eu já estava em boas condições, mas não foi liberado. Então, assim, eu queria que o senhor explicasse quais são os critérios que esse profissional utiliza para dizer sim ou não para esse trabalhador. Certo. É importante que a gente tenha que diferenciar bem a atuação do perito médico federal, né, o médico que atua, né, por parte aí do Ministério da Economia, por parte do INSS, da análise clínica que vai ser feita por um médico particular. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes o médico particular ele vai analisar a doença, se a pessoa está doente ou não. E, por sua vez, o perito médico da Previdência, ele analisa incapacidade. E é importante salientar que incapacidade não é sinônimo de doença. Um exemplo bem claro, podemos ter uma pessoa soro positivo, portadora de HIV. Ela é caracterizada como uma pessoa doente, porém não necessariamente ela é uma pessoa incapaz. Então, na visão do perito, que ele vai avaliar se aquela doença apresentada pelo trabalhador vai incapacitá-lo ou não para o desempenho da sua atividade. E aí, por isso que muitas vezes gera essa controvérsia, porque o trabalhador ele recebe, né, ele tem o benefício cessado, o que muita gente chama de alta do INSS, então o benefício cessa, o trabalhador ainda se acha doente, porém, na visão do perito médico, ele não vai se preocupar em curar a doença do trabalhador, mas sim verificar se ele está ou não incapaz para o trabalho. E nessa dúvida, o senhor explicou bem, esclareceu bem, mas sempre fica às vezes aquela dúvida, o trabalhador ele pode recorrer? Olha, eu achei que não foi legal, ainda que depois ele tenha uma resposta repetida, né, a mesma decisão, mas ele pode tentar de novo, há essa possibilidade ou não? Sim, a possibilidade, inclusive, tem um tribunal administrativo, é o Conselho de Recursos da Previdência Social, que é um órgão que fiscaliza a atuação do INSS nessa concessão e indeferimento de benefícios. É importante destacar que esse conselho não é composto apenas por membros do governo, mas também por representantes dos trabalhadores e das empresas. Ele tem uma composição independente e o segurado, ao receber o indeferimento de um benefício ou a cessação dele, achando que ainda poderia receber por mais tempo, este segurado pode recorrer ao Conselho de Recursos da Previdência Social de forma gratuita, sem ter qualquer despesa para isso, e pedir uma revisão dessa decisão que ensejou o indeferimento do benefício. Doutor Fernando, a gente não poderia falar de auxílio-doença sem também citar a questão da situação atual no mundo, né? A questão da Covid-19. Há até algumas liberações, né? Algumas facilidades implementadas pelo governo no sentido de facilitar a análise, a perícia desses benefícios, hoje no intuito de evitar as aglomerações, não é isso? Hoje tem algumas mudanças para evitar muita gente nos postos do INSS. Exatamente. Nós temos visto aí, né, na mídia informações de que o governo determinou aí a suspensão de alguns serviços e alguns atendimentos no âmbito do INSS justamente para não permitir a aglomeração de pessoas e propagação, né, do coronavírus. Nesses casos onde, por exemplo, a perícia não está sendo realizada, para que ele
segurado que já tem um benefício, ele vai ter prorrogado automaticamente. Ele não vai mais prejudicado pelo fato de, naquele momento, não ser realizada a perícia. E para aqueles segurados que ainda não têm o benefício, que se encontram incapacitados, muitas vezes aí diagnosticados, né, com o coronavírus e precisam ficar em quarentena dentro de casa, ou muitas vezes até mesmo numa entidade hospitalar, o que a Previdência tem informado é a possibilidade de concessão desse benefício sem a necessidade de realizar a perícia médica, e sim levar em consideração um documento, por exemplo, de um médico do SUS, de um médico particular, que ateste esta incapacidade, e aí não existe a necessidade do segurado ter que se submeter à perícia, e nesse momento que estamos vivendo de calamidade pública, permita que ele receba esse benefício de forma mais ágil possível. Comigo na linha, o Dr. Fernando Maciel, procurador federal, mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas. Ele também é professor de Direito Previdenciário e conversou com a gente sobre auxílio-doença. Ele falou sobre que benefício é esse, a questão da concessão e também entrou na questão das mudanças, né, na questão do atendimento no INSS por conta aí da pandemia do novo coronavírus. Doutor Fernando, eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui no Justiça na Tarde. E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a ele, é sempre uma satisfação poder contribuir com o programa Justiça da Tarde. Pois é, 2h58, nós vamos para um rápido intervalo e fique aí. Na sequência você acompanha o Edição da Hora. Você está ouvindo Justiça na Tarde.